Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Quando passamos por alguma dificuldade, seja pessoal ou como nação, problema que está sendo muito comum nos últimos dias no mundo inteiro, como cristãos nos colocamos diante de Deus em oração, clamando o seu auxílio pela sua intervenção. Sendo honestos conosco mesmos, ainda que não peçamos necessariamente por um milagre, em nosso íntimo o que gostaríamos mesmo era que ele ocorresse e de uma maneira espetacular, pondo um fim ao nosso sofrimento, à nossa angústia, ansiedade. Mas se conhecemos a palavra de Deus e a interpretamos corretamente, sabemos que nem sempre isto acontece assim. Entretanto, quem de nós, mesmo com a persistência da dúvida sobre se o nosso pedido será ou não atendido por Deus, afinal, por isso pedimos que a vontade dele seja feita e não a nossa, ainda assim, ao terminarmos nossa oração sincera, sentimos uma paz e alívio que nos dá a garantia que mesmo se não formos atendidos, Deus está conosco e nos protege, conforta, consola e não nos abandona. Bem, na semana passada participei de um congresso onde o tema principal foi sobre os sinais claros e evidentes que existem na criação, ou, como diriam os cientistas ateus, na natureza, de que tudo que existe na Terra, sobre a Terra e debaixo da Terra é fruto de um Criador, um ser poderoso e inteligente que criou tudo com um propósito deliberadamente, visão esta, obviamente não compartilhada pelos cientistas ateus, que persistem na tola ideia evolucionista. Falou-se sobre bioquímica, biologia, neurociência, cosmologia, psicologia, paleontologia, medicina, sempre com o enfoque de que é impossível que a maravilha da criação tenha sido mero acaso de um processo evolutivo. Ao mesmo tempo, meses atrás, vi um artigo na internet que falava sobre o efeito da oração em nosso cérebro. E decidi, pela pertinência do assunto com o congresso que participei, abordar um pouco deste tema. Cabe lembrar que não sou cientista e nem da área de exatas ou biológicas, portanto, eu vou reproduzir aqui descobertas e conclusões de especialistas na área, reservando para mim alguns comentários ou reflexões teológicas sobre o tema. Então, após a vinheta, vamos ao vídeo desta semana. Cristo veio a este mundo para nos religar a Deus, pois estávamos separados dele desde Adão e Eva no Éden, após comerem do fruto proibido. No Antigo Testamento, as pessoas dependiam de terceiros para se aproximarem de Deus em busca de perdão, representado pelo sangue do sacrifício de animais. Não havia possibilidade de acesso direto a Deus, havia um intermediário, os sacerdotes e o sumo sacerdote. Cristo, o Filho de Deus, ao assumir a forma humana, despindo-se de sua glória, se oferece como sacrifício perfeito e único para a remissão de pecados para todos, sejam judeus ou gentios. Ao morrer na cruz, segundo o relato de Mateus 27:51, Marcos 15:38 e Lucas 23:45, o véu do templo se rasga de alto a baixo, representando a eliminação da proibição de acesso direto a Deus, pois antes apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano, para a expiação do pecado do povo, derramando o sangue de um cordeiro sobre a tampa da arca, o propiciatório. Mas agora
Com o sangue do Cordeiro perfeito, Cristo, todos nós temos acesso direto a Deus. E como se dá esse acesso? Através de nossas orações. Vemos no livro de Esther que as pessoas que desejavam falar com o rei Xerxes ou Assuero precisavam de autorização para adentrar o recinto onde o rei se encontrava. E essa autorização se manifestava pelo rei apontando o seu cetro em direção da pessoa que se aproximava e tocava em sua ponta. Cristo eliminou a necessidade de autorização para nos aproximarmos de Deus, pois qualquer um de nós, por mais pecador que seja, se é que é possível fazer esta gradação, pode se achegar ao Pai para pedir o seu perdão e adorá-lo. Orar é conectar-se a Deus, como se estivéssemos frente ao seu trono, derramando através de nossas palavras os nossos anseios, vontades, temores, desejos, enfim, o nosso coração para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Será que esta atitude mexe com o nosso corpo, nossa mente, nossa psique, enfim, com a nossa fisiologia? Fazendo uma pesquisa com o auxílio da inteligência artificial, chegamos a alguns artigos médicos que nos dão conta de que sim, orar produz efeitos no nosso corpo, como vemos a seguir. Orar ativa áreas específicas do cérebro. Durante a oração, há maior atividade no córtex pré-frontal medial e no córtex cingulado, regiões associadas à autorreflexão, julgamento moral e empatia. Há uma redução da atividade da amígdala cerebral. Não confundir com amígdalas, é amígdala cerebral. Essa área está ligada ao estresse e à ansiedade. A oração pode ajudar a acalmar o sistema límbico, que é o responsável pelas respostas emocionais que temos, como o nosso comportamento, a memória, a motivação, a aprendizagem, promovendo sensação de paz. Há uma liberação de neurotransmissores, e a prática, quando oramos, pode estimular a produção de dopamina, serotonina, endorfina e ocitocina, que são substâncias relacionadas ao prazer, à confiança e à redução do estresse. A oração pode induzir estados cerebrais com ondas cerebrais mais lentas e maior concentração. Estudos com ressonância magnética, pesquisas com voluntários religiosos mostraram que, ao orar, a ativação do núcleo accumbens, que são os centros de recompensa que temos no cérebro, e do estriado, além de alterações na frequência cardíaca e respiração. Entretanto, ao lermos esses artigos, e eu vou deixar o link desses artigos na descrição do vídeo para quem quiser ler, fica uma pergunta. O bem-estar que sentimos após orarmos, colocando-nos diante de Deus, seria meramente uma resposta física de liberação de substâncias químicas em nosso corpo, assim como sentimos prazer ao comer algo que desejamos, como um chocolate ou alguma outra coisa? Ou esta liberação desses elementos em nosso corpo, em nossos corpos, é a forma como Deus responde às nossas orações? Tentando ser mais claro, o sentimento de paz, tranquilidade e segurança que sentimos quando oramos é em função da descarga de dopamina, serotonina, endorfina e ocitocina que ocorre em nossos corpos, ou essa descarga é a resposta divina às nossas orações? Bem, há também médicos e cientistas cristãos que vão por esta segunda abordagem, de que isso é a resposta de Deus à nossa oração. E vamos ver então como isso se dá. O Dr. Andrew Newberg, que escreveu o livro How God Changes Your Brain, ou seja, como Deus muda o seu cérebro,
é um neurocientista conhecido por estudar espiritualidade e oração. Em seus experimentos com ressonância magnética, observou que durante a oração há ativação do córtex pré-frontal e redução da atividade da amígdala cerebral, o que promove calma e bem-estar. Ele sugere que essas respostas podem ser interpretadas como experiências de conexão com o divino, não apenas como processo interno, físico. O Dr. David Spiegel, de Stanford, numa entrevista afirma que a oração ativa áreas profundas do cérebro ligadas à autorreflexão e à regulação emocional. E ele destaca que esta ativação pode ser vista como uma forma de reengajamento com o transcendente, ou seja, uma religação com o Deus, o que abre espaço para uma leitura teológica da experiência como uma resposta divina. O Dr. Fabiano de Abreu Agrela, que é pós-PhD em neurociências, afirma que a oração libera neurotransmissores como dopamina e endorfina, mas também ressalta que essa sensação de paz pode ser interpretada como uma resposta espiritual, especialmente em contextos religiosos onde se crê que Deus age por meio da paz interior. A revista Exuda, que é um estudo brasileiro que analisa os impulsos e estímulos cerebrais na oração, sugere que quanto mais o indivíduo crê na presença divina, mais intensos são os efeitos positivos. Isso reforça a ideia de que a fé ativa não apenas o cérebro, mas também a percepção da ação de Deus. O Dr. Don Colbert, médico cristão que defende que os efeitos da oração sobre o corpo e a mente são expressões da cura divina e não apenas fenômenos naturais. Ele vê a oração como um canal pelo qual Deus age na saúde emocional e física. E nós sabemos que Deus age efetivamente na nossa saúde emocional e física, nos dando a tranquilidade e muitas vezes, muitos de nós já passamos por experiência dessa, melhorando inclusive dores que nós sentimos. Ou seja, a interpretação teológica é de que esses efeitos não são causados apenas pela fala humana, quando oramos, né? Mas são manifestações da presença e resposta de Deus. Não é uma relação técnica. A oração não é mágica, nem técnica de relaxamento. É diálogo com o Criador. Ela é uma resposta divina encarnada. O alívio sentido no cérebro é sinal concreto da resposta invisível de Deus, que consola, direciona e cura. É uma interação espiritual, como nós vemos em Romanos 8, 26, quando diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mesmo sem palavras, há comunicação que afeta corpo e alma. O Espírito se manifesta com gemidos inexprimíveis que nós não conseguimos dizer, não conseguimos explicar. E nós sentimos esta sensação de tranquilidade, de paz, de alívio ao orarmos. Cristo, como um mediador da paz, em João 14, 27, afirma: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esse efeito pode se refletir biologicamente, sem ser meramente biológico.
Resumindo, a criação divina é algo maravilhoso. Deus pensou em tudo ao nos criar e efetivamente responde nossas orações, mesmo que não atenda aos nossos pedidos, nos dando o sentimento de tranquilidade e segurança possíveis apenas ao orarmos a Ele. O apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios 12, de 7 a 10. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isto, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então estou forte. Deus respondeu às orações de Paulo, e isto ele mesmo afirma no verso 10. Agora, a resposta foi algo fisiológico ou foi Deus usando a fisiologia que ele mesmo criou para responder claramente às petições de Paulo e às nossas? Que Deus nos abençoe e nos dê fé. E até o próximo vídeo, se Ele nos permitir.